O vento soprava forte naquela manhã. O céu estava coberto de nuvens e o frio parecia atravessar a alma. Lucas olhava pela janela do quarto, observando o voo dos pássaros. Alguns lutavam contra o vento, outros pareciam desistir e pousavam nas árvores mais próximas. Ele suspirou e murmurou: "Eu queria ser como eles. Queria voar alto, mas parece que algo sempre me puxa para baixo." Lucas era um jovem com sonhos grandes. Queria ser médico, ajudar pessoas, fazer a diferença. Mas o tempo, as dificuldades e as decepções haviam apagado parte dessa chama. O pai perdera o emprego, a mãe estava doente e ele mesmo havia reprovado em um concurso que tanto esperava. O mundo parecia pesado demais para alguém que só queria fazer o bem. Naquela noite, deitado na cama, ele fez uma oração sincera. "Senhor, por que é tão difícil? Eu tento, me esforço e mesmo assim tudo dá errado. Será que o Senhor ainda tem um plano para mim?" O silêncio encheu o quarto, mas no meio desse silêncio, algo diferente aconteceu. Lucas sentiu uma paz leve, um calor suave no peito, e em seu coração veio uma frase simples: "As asas ainda estão aí, filho. Só estão cansadas. Eu vou renová-las." Ele ficou em silêncio por um tempo, tentando entender. Não era uma voz audível, mas algo dentro dele sabia que era Deus falando. Na manhã seguinte, Lucas levantou-se diferente. O problema continuava o mesmo, mas a esperança havia despertado. Ele decidiu sair de casa e caminhar até o alto de um morro próximo, onde costumava ir quando criança. Lá podia ver toda a cidade, as ruas, os telhados, o horizonte, e como um símbolo da própria vida, viu novamente os pássaros lutando contra o vento. Ele se lembrou das palavras de seu avô: "Os ventos contrários não te derrubam, menino. Eles te ensinam a voar mais alto." Essas palavras ecoaram dentro dele como um chamado. Talvez Deus estivesse usando aquele vento, aquelas dificuldades, para fortalecê-lo. Naquele dia, Lucas decidiu recomeçar. Voltou a estudar, não para provar algo a alguém, mas porque sentia que Deus ainda tinha um propósito. Cada página lida, cada madrugada acordada, ele orava: "Renova minhas forças, Senhor. Ensina-me a confiar quando tudo parecer impossível." Certo dia, recebeu uma visita inesperada. Um antigo professor apareceu em sua casa com um convite. "Lucas, lembro da sua dedicação. Há uma bolsa de estudos para um curso de enfermagem. Não é medicina ainda, mas é um caminho. Pense nisso." Ele ficou sem palavras. Era Deus abrindo uma porta que ele nem imaginava existir. Com lágrimas nos olhos, respondeu: Eu pensei que meus sonhos tinham acabado." E o professor sorriu. "Deus não cancela promessas, ele apenas muda rotas." O tempo passou. Lucas começou o curso com esforço e fé. Não era fácil. Dividia os estudos com o trabalho e o cuidado com a mãe. Mas aos poucos, o impossível começou a se tornar realidade. Em uma das aulas, o professor pediu para cada aluno escrever o motivo de ter escolhido cuidar de vidas. Lucas escreveu: "Porque um dia eu quis desistir, mas Deus me ensinou a voar de novo." O texto foi lido em voz alta e muitos se emocionaram. Uma colega se aproximou e disse: Eu também quase desisti. Obrigada por me lembrar que Deus ainda tem planos." Naquele momento, Lucas percebeu que o seu recomeço estava inspirando outras pessoas. Deus não apenas o levantara, estava usando a vida dele para levantar outros. Anos depois, Lucas se formou. Não como médico, ainda, mas como enfermeiro. E foi no hospital onde começou a trabalhar que o milagre maior aconteceu. Certa tarde, uma criança chegou desacordada. Enquanto os médicos tentavam estabilizá-la, Lucas ajoelhou discretamente e orou: "Senhor, guia minhas mãos. Usa-me para salvar essa vida." A criança foi salva. A mãe, em prantos, abraçou Lucas e disse: Você é um anjo. Eu sabia que Deus enviaria alguém." E ele respondeu com humildade: "Não sou anjo, só alguém que aprendeu a não desistir." Naquela noite, ao sair do hospital, o vento soprava forte novamente. Lucas olhou para o céu e sorriu. "Agora eu entendo, Senhor. Os ventos não eram para me parar. Eram para me ensinar a voar mais alto. A vida é feita de altos e baixos.
Às vezes, Deus permite o vento para nos lembrar que a força não está em nós, mas nele. Quando você achar que não pode mais, lembre-se, as asas que Deus te deu nunca desaparecem, apenas se cansam. E o mesmo Deus que as criou é o Deus que as renova. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Isaías 40:31. Então não pare, não desista. Mesmo que os ventos soprem contra você, lembre-se, eles são o empurrão de Deus para te fazer voar mais alto. Alguns anos depois, Lucas finalmente entrou na faculdade de medicina. No discurso de formatura, ele disse: acredite no tempo de Deus. Às vezes ele não muda o vento, ele muda as suas asas. Enquanto todos aplaudiam, ele olhou para o céu e sussurrou: obrigado, Senhor, por me ensinar a voar. Deus não nos promete ausência de tempestades, mas presença constante em meio a elas. E quando você permitir que ele renove suas asas, vai perceber que o céu nunca foi o limite, sempre foi o destino.